Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Dicas de Fono. Hoje eu vim falar com você que utiliza a voz de forma profissional, que precisa dela por um longo tempo durante o dia. Eu vou falar algumas dicas que vai ajudar você a fazer um uso adequado da voz e chegar no dia sem estar com aquele cansaço na garganta, né? Então vamos lá. Primeira dica: hidratar. Beba bastante água. Ande com uma garrafinha de água ao longo de todo o seu dia e vá tomando pequenos goles enquanto você vai utilizando a voz. Por quê? Porque ela vai lubrificar, hidratar a sua mucosa e a voz vai sair de uma maneira mais fluida, ok? Segunda dica: evite o uso de álcool, pastilhas, chicletes, aquelas balinhas ardidas, quando você for fazer o uso da voz. Por exemplo, você vai precisar fazer uma ligação, vai dar uma aula, vai estar ali falando mais. Não use pastilha, não beba bebida alcoólica. Por quê? Porque ela vai mascarar o problema. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar falando, a sua voz está ficando mais rouca, mais cansada, e você de repente faz uso de uma pastilha, um chiclete de hortelã, e acaba que a voz parece que como mágica reaparece, você ganha aquela energia e tudo fica bem, continua a fluir. Só o que acontece? Quando você faz uso de algum desses itens que eu citei, eles mascaram o seu sintoma, então ele anestesia o local. Então você faz um uso exagerado, você começa a forçar além da sua força. Você podia até aqui, mas como está mascarado, anestesiado, você vai além e acaba prejudicando bastante, porque isso de forma recorrente pode vir causar um nódulo, né? Uma fenda, alguma coisa que prejudique a sua voz futuramente. Então, não mascarar, gargarejo, essas receitinhas caseiras antes de utilizar a voz, não, tá? Porque pode vir mascarar. É como quando a gente vai ao dentista, né? A gente toma anestesia, a boca fica anestesiada, você não sente e começa a morder, e depois que a anestesia vai embora, aí sim que você vê o prejuízo que isso causou. Então, pastilha, bebida alcoólica causa isso na sua prega vocal. Outra dica: evite fumar, né? O melhor era não mesmo, porque a fumaça, diferente da água, porque a água ela não vai passar pela prega vocal, né? Ela passa pela faringe e consequentemente hidrata todo o tracto vocal. O cigarro não, ele já passa na sua laringe, né? Ele já passa pela prega vocal e ele é um ar quente e tóxico, ele queima a sua prega vocal. Então ela acaba ficando edemasiada, pode causar algumas patologias vocais, então isso atrapalha bastante. Outra dica, quarta dica: repouso vocal, né? Como tudo tem que ter um equilíbrio. Eu usei a voz durante o dia, durante 8 horas, eu preciso de 8 horas para eu descansar essa voz. Isso conta o tempo que você está dormindo, assistindo televisão, então nós podemos ver que isso é possível, ok? Repouso vocal, principalmente quando você está com um quadro alérgico, com um quadro gripal, aí você deve fazer um repouso mais extenso. Outra dica: evitar conversar em ambientes ruidosos. Às vezes, a gente está conversando com a televisão ligada, com o rádio ligado, e o que acontece? A gente procura competir com aquele som. Quando a gente está falando com alguém e tem um som, né? Às vezes você vai na academia e daí tá aquele somzão e você tá querendo conversar, você não vai falar normalmente, você vai elevar a sua voz para tentar falar mais alto. E isso você vai forçar mais o seu tracto vocal, vai forçar mais a musculatura. Então, evitar essa competição sonora. Se por acaso você estiver em um ambiente ruidoso e você precisar
conversar, ao invés de elevar a voz, você articula mais, tá? Não precisa elevar a voz. Faça uma melhor articulação que você vai ser bem entendido pelo outro, tá? Falar durante exercícios físicos também não é um hábito legal. Às vezes a gente quer fazer aquela caminhada, né? E a gente quer ir conversando. Só o que acontece? Quando a gente faz um esforço físico, a primeira região que a gente tensiona é essa região cervical, né? Por quê? Vamos prestar atenção. Se você vai pegar um peso, quando você vai pegar, aqui tensionou. Tudo que você vai fazer de tensão é aqui que você mais contrai. E quando a gente está fazendo exercício físico, isso não é diferente, a gente contrai também essa região. E com essa região contraída, se a gente procura falar, a prega vocal vai batendo uma na outra, causando mais tensão. Ela está tensa e você está tentando forçar. Então, o certo é evitar. Faz exercício físico sem falar e fala quando não estiver fazendo, tá bom? Outra dica: evitar mudanças bruscas de temperatura. Ou seja, tá fazendo um calor, né? Tá muito quente, principalmente aqui em Sorocaba. E a gente costuma fazer o que nesse calor? Bebe água gelada, né? Entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado. Então o corpo esquenta, o corpo esfria. E isso não é legal, né? Para nossa prega vocal, por conta do choque térmico mesmo, né? Então a gente deve evitar ficar jogando aí muita coisa gelada. É claro que é difícil, porque no calor o que o nosso corpo pede, né, é um sorvete, é uma coisinha mais gelada. Então o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Tomei um sorvete, toma um pouquinho de água natural por cima para tirar aquela coisa gelada da garganta, ok? Vamos para a próxima dica. Evitar tossir e pigarrear. O que acontece com tossir e pigarrear? Quando a gente faz na voz, a prega vocal ela bate com muita força uma na outra. E isso, consequentemente, fazendo isso sempre, o que vai acontecer? Vai danificar, né? A gente pode apresentar alguma patologia por mau uso do funcionamento da voz. E quanto mais a gente tosse, mais a gente pigarreia, mais a gente tem vontade de pigarrear. Você pode prestar atenção. Quando uma pessoa tem o costume de ela sempre faz. Por quê? Porque a prega vocal, quando bate com força uma na outra, ela libera uma secreção como um mecanismo de proteção. Opa, alguma coisa aconteceu, bateu muito forte, então eu vou liberar uma secreção para proteger. E o que acontece? A secreção fica parada aqui. E quanto mais a gente pigarreia, mais secreção aparece. Então, por isso, a gente tende a pigarrear sempre. Mas o que fazer? Fica aquela sensação, aquela coisa parada na minha garganta? O que eu posso fazer? Você pode hidratar, tomar bastante água para ajudar nesse processo e evite pigarrear. Porque quanto mais você tossir, mais vontade de tossir você vai ter. Outra dica legal é o relaxamento corporal global. Por quê? Porque essa tensão, como eu já mencionei para vocês, é a região que mais fica tensionada. Então, de manhã, 5 minutinhos antes, quando você acordar, você pode fazer alguns alongamentos, né? Girar o pescoço para um lado, para o outro. Você pode alongar os braços para um lado, para o outro, né? Ficar na pontinha do pé, esticar, tudo. Por quê? Vai proporcionar um alívio, um relaxamento e, consequentemente, um relaxamento laríngeo também. E a última dica, né, não menos importante, é o aquecimento vocal quando você for fazer uso da voz por um período mais prolongado. O que seria o aquecimento vocal? Seriam alguns exercícios que ajudariam
a fluir melhor a sua voz, a relaxar a laringe. Eu vou passar para vocês aqui 2 dos principais exercícios que vocês podem estar fazendo. Primeiro é a vibração de língua, né? Aquele trrr, o barulhinho do telefone, ó. Trim, trim. Se você não consegue ainda fazer trrr, pode começar com o barulhinho do telefone, trim, trim, e depois ir prolongando, né? Você pode cantar uma música, trrr, trrr, dessa forma, e ficar usando bastante tempo. Ou fazer 3 séries de 10. Trrr, trrr, trrr. 10 vezes, descansa um pouquinho, 10 vezes, descansa um pouquinho, mais 10. Outro exercício. Vibração de lábio. Brrr. Carrinho, né? Quando a criança tá brincando. Brrr. Outro exercício que faz as pregas vocais vibrarem e relaxar. Tá bom? Você também pode fazer 3 séries de 10, pode cantar melodia, pode fazer grave e agudo. Com os 2 exercícios dá para fazer. Você faz um aquecimento aí de alguns minutinhos durante o seu dia, segue essas dicas de saúde vocal e eu tenho certeza que você vai ter uma outra qualidade de voz, vai melhorar bastante. Faça aí em casa e conte aqui para mim nos comentários como que foi, se foi legal, se deu tudo certo, se você sentiu melhora, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!